Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. Estava prestando atenção aqui nesta nossa abertura, que é uma verdadeira obra de arte de seu Leandro. E olhando aqui a gente de máscara, me lembrei que parece que Durango Kid, enfim, nos pegou mesmo, né? Estamos aqui, todos de Durango Kid, mascarados e encarando muito Sargento Garcia por aí. Além de sargento, tem muito capitão também fazendo da nossa vida um inferno. Mas, vamos lá. Misturando Zorro com Durango Kid, e assim fazemos o nosso faroeste caboclo, nosso faroeste timbira, para que sigamos na luta de levar a informação, a análise, levar o sítio político para o seio da nossa comunidade, num debate justo, aberto, sempre buscando compreender, inclusive os meandros que não querem que nós compreendamos. Por isso, temos sempre este time bom, que conhece as cavernas, inclusive as cavernas cheias de água da política maranhense. Hoje, Felipe Clã, Marcos Saldanha fazem a nossa mesa de debate, a nossa ágora. Boa noite, Felipe. Boa noite, Saldanha. Boa noite. Acho que podemos começar com aquele evento gigantesco ontem no Partido dos Trabalhadores para receber o pedido de filiação do secretário de Educação, Felipe Camarão. E então, Saldanha, para deixar tudo entre Filipes, vamos começar aqui perguntando o que o nosso Felipe Clã achou do evento. Eu achei um evento belíssimo, cheio de secretários de Estado, pessoal do coletivo Nós, o deputado Zé Inácio. O único que não foi o deputado federal Zé Carlos. Será por que ele não foi? Então, Felipe, o que você achou do evento do PT para receber o seu xará como novo integrante e chamando todos de companheiros, Sal? Bonito o negócio. E ele disse que lá sempre foi o lugar dele. Os discursos foram bonitos. Eu vi ao vivo. Então, o mais interessante é que ele chegou com a ficha na mão, né? Assim, humildemente com a ficha na mão, Felipe Camarão chega, né, ao PT como um revolucionário desta nova fase eleitoral. Olha, eu vou fazer logo uma vírgula, né, porque o ruído está imenso, a confusão está imensa, os bastidores, ninguém se entende, cada um diz uma coisa tentando vender uma ideia. Eu sei que nessa ressonância eleitoral, né, o fato mais marcante é que Felipe Camarão é levado para lá para ser um deputado federal, que incomodou o Zé Carlos, que está na caixa ainda, né? Está lá gemendo na caixa. Mas o mais interessante dessa história toda é que o presidente Augusto Lobato, na sua empolgação de ter conseguido, né, de forma retilínea, né, formal, atender aos anseios do Palácio dos Leões, né, teve um ato falho na entrevista para o Jornal da Guará, em que ele diz, ele chega como deputado federal, mas nós queremos um majoritário. Ou seja, somente uma criança, né, ou pessoas do governo que querem que a imprensa entenda as coisas da forma deles. Esse filme nós já assistimos muitas vezes. Eu acho que eles poderiam ter sido mais criativos, né? Agora, festa bonita, mas é fato que Felipe Camarão é levado para o PT, para que o acordo nacional, como eu já falei antes, é muito maior a questão do PT com Flávio, do Maranhão e Lula. Ele é levado para ser o vice, né? Até porque tem bons minutos aí, sem dúvida nenhuma, e vai ter essa avalanche de Lula candidato,
né? Que todo mundo agora quer voltar para o PT. É uma coisa, eu imagino quantos prefeitos do PCdoB do Maranhão não vão se filiar no PT, já dizendo que são de esquerda, né? É interessante essas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, está muito lógico a coisa, né? Foi a forma de definitivamente descartar ao menos a chance do grupo de Everton Rocha indicar o vice ter um acordo. Parece que a coisa vai ser no nó cego. Nó górdio, hein, Saldanha? Nó górdio, pois é. Bom, tem muitas perguntas ainda, né? Tem muita coisa que está clara, eu concordo com o Felipe, a análise é por esse caminho mesmo, mas tem algumas perguntas que eu faço, mais do contexto em que a coisa está se dando e o que elas significam de fato, né? A saída do Felipe Camarão para o PT, muita gente estranha, porque do DEM-PT isso aí é normal. Ele sempre disse que era um soldado de Flávio, que o Flávio era o nome, quer dizer, mais do que partido, ele se dizia um homem de Flávio e faz parte desse acordo todinho. Acho também que ele tem potencial de uma majoritária indiscutivelmente, e o PT reivindica essa posição, a gente já falou isso algumas vezes, né? O PT que teve apartado durante algum tempo, agora está crescendo aí nessa perspectiva de ter uma majoritária, voltar a crescer novamente. E aí a dúvida é exatamente, né? Que PT é esse? Eu volto a fazer essa pergunta, que PT é esse que está se reorganizando, né? Porque o PT ele é um partido bem diferente. Toda vez que vai ter eleição do PED, é uma novela. Que grupo... É para quem está em casa entender que o PT ele tem uma estrutura diferente. Tem várias alas, vários grupos. E aí a gente precisa entender cada nome, por exemplo, que se impõe ou que significa um enfraquecimento de outro grupo. Quer dizer, a minha dúvida ainda é o que significa para o PT, né? Para o Felipe a gente sabe, para o governador, para Lula a gente sabe, mas para o PT, o que significa de fato ter o Camarão dentro do partido? Essa é uma grande questão, quer dizer, se a gente pensar para a majoritária, está claro, mas não causaria essa celeuma toda. O Zé Carlos não estaria enciumado, porque o Zé Carlos não tem, ao menos que ele estivesse pensando ele na majoritária, mas eu acho que ele está querendo mesmo a proporcional ser deputado federal, né? Por outro lado, a gente tem que lembrar que acabaram as coligações, essa vai ser a primeira eleição para deputado sem as coligações partidárias. Então nós estamos falando de o PT ter que alcançar aí, me parece, uma média de 180 mil votos para eleger um deputado federal. E o Zé Carlos escapou? Pois é. Quase que ele não foi, lembra? Você lembra disso? Pois é, a votação dele, ele não teria sido eleito hoje. Nessa nova conjuntura, o Zé Carlos estaria completamente fora. Ele conseguiu ali com o PSD, se eu não me engano, naquela época o Trinchão, se eu não me engano, ficou de fora, ele conseguiu, se eu não me engano, a aliança era... Hoje ele estaria fora. E com a ida do Felipe, se fosse para proporcional, o Zé Carlos não iria eleito de jeito nenhum. E o Felipe Camarão teria que usar o PT e toda a sua estrutura de professores, de educação, de cultura, para poder fazer uma votação avassaladora. Então o Zé Carlos estaria fora. Então a dúvida é exatamente o que significa para o PT? Vai ter um vice e um deputado federal, ou vai ter só um vice, ou vai ter, como é que é? Acho difícil fazer um número grande de deputados federais. Agora, também não se pode negar o peso que vai ter uma campanha de Lula, que outros secretários, tem uma questão aí, que outros secretários ainda poderão ir para quais partidos também, nessa nova conjuntura de não ter as coligações partidárias. Então nós vamos ter nomes, não tem voto engasgou, distrital, né? Que é o que o pessoal começou a defender agora, como possibilidade de se viabilizar. Está todo mundo agora defendendo de novo, até quem era contra, né? Então a gente vai precisar de alguns nomes em cada partido puxando votações extraordinárias para fazer a sua eleição. É uma eleição diferente. Agora vamos substituir este avião de vocês. Vocês avaliaram a parte de avião, né? Das possibilidades, botando Felipe já como vice, baseado nos discursos. Ontem que eu tive o cuidado de assistir a transmissão
do Luiz Henrique, que hoje em dia é membro da Executiva Nacional, e logo depois do secretário Chico Discos, que fez um discurso inflamado, um discurso assertivo, aonde, Marcos Saldanha e Felipe Clã, ele repetiu várias vezes que o PT, por ser um grande partido, um partido grande, não era para ter um único deputado federal. Ou seja, e outros discursos, Luiz Henrique falou isso, eles repetiram muitas vezes como se o Felipe Camarão estivesse chegando lá para ser candidato a deputado federal e para se eleger e levar mais gente com ele. E na atual conjuntura partidária, Marcos Saldanha, me parece que um partido que não tiver deputados federais, primeiro vai ficar sem tempo, sem recursos partidários, porque o deputado federal é o que faz com que o partido receba, dinheiro. Então, essa questão da vice me parece menos importante, pelo menos a médio prazo. O que é o médio prazo? A eleição de 22. Longo prazo, a eleição de 26, que aí sim, Felipe, sendo vice, poderia ser o candidato à reeleição, assumindo a saída de Brandão, que só vai ficar, se for ele o candidato e se for ele o governador, um único mandato. Então, Felipe Clã, dito isto, para que você tome um gole d'água para reconsiderar essas questões, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. De volta com os analistas nesta terça-feira. A minha avó dizia que o dia está brusco. Viemos debaixo de chuva aqui para a nossa emissora. Hoje, Felipe Clã e Marcos Saldanha. E então, Felipe Clã, você acha mesmo que o seu xará vai ter interesse em ser vice ou ser titular como deputado federal? Olha, eu lembro aqui... Embora esteja causando espécie no deputado da Caixa. Zé Carlos precisa rever a forma de colocar, né? Não é Felipe que chega procurando fazer nome no PT. Ele chega com sua assinatura fortalecendo o PT. Então nós precisamos mudar esse pensamento, né, do deputado Zé Carlos, para tirar dele somente essa questão individual de me salvem, né? Respeito, acho que é uma pessoa de respeito, mas eu acho que a forma que foi colocada não foi a forma inteligente. Concordo com o Marcos, o PT ainda é o único partido que tem toda uma colcha de retalhos, né? Grupos dentro que brigam entre si, mas quando o assunto é PT, ou contra o PT, ou contra o Lula, é só uma colcha. Então isso é realmente uma característica muito importante de ser registrada. Eu quero aqui fazer uma matemática contigo. Seguinte, Felipe Camarão dizia para mim, há 8 anos atrás, que ele jamais seria candidato. Felipe Camarão não dizia para ninguém, dizia para mim que ele jamais seria candidato. Que o interesse dele era ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que agora o companheiro Marcelo Tavares tem feito um trabalho minucioso, né, em todas as alas, costurando todo um processo. Durante todo o governo do Flávio, não brigou com ninguém, não se confrontou com ninguém, fazendo essa leitura que haveria essa vaga aberta pelo Nonato Lago, que é o atual presidente, que deixa agora no segundo semestre. Mas eu quero fazer uma matemática contigo, muito simples. A matemática do Flávio Dino. Como é a matemática do Flávio Dino? O Flávio Dino sai para senador. É imbatível? Na matemática é impossível alguém bater nele. Tanto que todos falam em ser deputados ou governadores. Roberto, Rosiana, todo mundo que teria um mínimo de voto
possível, trabalha isso. É tão certo, desculpa só interromper, que a especulação está na suplência de Senado, que as pessoas dão como certo. É curioso isso. Segundo o Flávio fala, e não esconde, que ele nunca viu candidato a suplente. Né? Ele manda todo mundo... Que, aliás, é uma figura execrável dentro da nossa normatização política. Né? É a figura do vice... E a figura do suplente de senador é pior ainda, né? O vice pior. Até vai, porque... Mas para quê? Assume o outro cara que ficou em segundo, né? Mas, não, nova eleição. Nova eleição também? No caso de um impedimento definitivo por morte ou... Embora a justiça não costume, né, caçar e botar na cadeia, não a justiça, assim, para utilizar um termo acadêmico, por um per si. Olha que era vitalício o Senado, viu? Lembra disso? Já diminuiu para 8. Vamos ver se melhora, né? Algumas coisinhas precisam melhorar. Desculpa. Não, eu acho perfeito isso. Só que eu quero fazer a matemática do Flávio. Vamos lá. Eu não quero fazer a matemática dos outros. Sim. Quem tem os votos, quem soube se manter, quem soube fazer grupo, foi Flávio. Não tem outro grupo no Maranhão. Então vamos entender o seguinte. Brandão, de confiança. É notável as pessoas que ainda insistem em querer botar cartas na mesa para negociar. Né? Aí, leia-se, eu gosto sempre de falar o nome para não deixar dúvida, o grupo do Everton. É tão lógico as atitudes do Palácio dos Leões que ele deve estar tentando encontrar outra fórmula. Porque eu não acredito que sem o Flávio ele vá. Inclusive, eu pergunto sempre isso para ele, quando converso. Sem o Flávio você enfrentaria? Né? Que é um direito. Ninguém está tirando a propriedade dele. Ele foi um excelente senador, muito bem votado. Né? Aí eu digo o seguinte, Brandão é um homem de confiança, ele coloca um vice de confiança que ele criou, formatou, porque o Flávio pegou uma turma jovem e botou no governo, deu certo, Sim. Secretariado que deu certo, né? Parabéns a eles, souberam fazer o serviço, né? Souberam vender o produto, souberam obedecer à ordem do chefe, só que Flávio tem interesses lá na frente. Ou seja, se não for Felipe Camarão, quem seria de confiança para ficar quando o Brandão sair para senador? Vem a pergunta. Teremos um outro Zé Reinaldo, que fez tudo pelo Maranhão e tudo pelo grupo? Não, ele não faria isso porque ele viu o que fizeram com o Zé Reinaldo. Ele assistiu, mais do que ninguém, né, o que fizeram com o Zé Reinaldo. Então, louco é de quem vai ficar até o final do mandato e ficar sem mandato para depois responder processo, que sempre tem, mesmo o cara não fazendo coisas erradas, não é verdade? É impossível controlar todos os secretários e o que os secretários fazem. E está lá o governador junto no processo sempre. Esse é o grande problema. Fica Felipe Camarão, menino de confiança de Flávio. Ou Felipe sai para senador, ou fica no governo, não é verdade? E aí tem uma vírgula nessa questão. Se ele sair para senador, o presidente da Assembleia tem que ser um homem de estrita confiança do Flávio Dino também. Por quê? Porque se o presidente da Assembleia assumir, né, ele pode se candidatar, tentar uma eleição para governador, está com a máquina na mão, ou então, quem sabe o próprio presidente da Assembleia, veja que matemática confusa, o próprio presidente da Assembleia não vai querer ser governador, quer ser candidato a deputado, por exemplo, uma coisa assim, né? Então tem toda uma conjuntura. O importante para o Flávio nesse momento é colocar as pessoas que dê tranquilidade para o projeto nacional dele. O Flávio entendeu que agora talvez não seja o momento dele. Apesar de que eu digo que amanhã, né? Amanhã ninguém sabe desse espiral. Hoje já é passado.
tudo pode mudar. Mas vamos entender que o Flávio sai para senador. Brandão, governador, né? Felipe vice. O Flávio tem certeza que Mas ele... eu não consigo ver Felipe vice, só vocês conseguem, né? Eu não... Foi preparado para isso. Foi talhado para isso. Mas soube fazer o serviço. Aí Felipe vai pro PT para ser vice e o PT não vai fazer nenhum deputado federal? Então... Ou tu acha que o homem da Caixa se reelege? Nós já assistimos esse filme com o Washington. O hoje é passado. Aí vem a pergunta, o Washington, que um monte de gente, inclusive o Zé Carlos está acusando ele, e eu acho até que o Zé Carlos deveria falar o nome do Washington, porque... Eu não achei aquilo bacana. Não. Bom, né? Agora, sim, ele está no Concorde dele de novo, Saldanha, e tu não quer vir aqui no trem de Carajás Agora só o seguinte, desamarra esse nó. É difícil desamarrar esse nó, porque eu lembro de Humberto Coutinho, que nessa conjuntura toda ele tinha um papel importante, né? Presidente da Assembleia, o Flávio incluía o Humberto Coutinho nos planos dele. Eu lembro muito dessa história, né? Nas coberturas políticas da época. Claro que esses cargos eles são chaves, né? Que é o presidente da Assembleia, que é o governador e o vice, que é senador. Agora, o Flávio sendo eleito senador, indo nesse caminho, fazendo projeção nacional, o Flávio vai para senador e vai fazer um trabalho de projeção nacional, me parece. Claro que ele precisa ter ainda o case do Maranhão, mas ele vai estar muito focado na questão nacional, ou seja, realmente ele precisa de alguém de muita confiança. O Carlos Brandão, como vice, tem sido essa pessoa de confiança, mas como vice. Ele vira governador, é outra coisa. Ele não vira um governador submisso a Flávio, ele vira o governador. É diferente, ele foi um vice perfeito, eu diria. Né? Nem o próprio Flávio talvez imaginava que teria um vice tão perfeito assim do ponto de vista do equilíbrio, das funções, isso você não viu nenhuma polêmica entre eles. Então ele encontrou ali coisas, quer dizer, a vida às vezes tira e coloca outras coisas. Mas quando ele vai para Senado, ele está deixando o governo do Estado. Então, de fato, o Brandão, por mais de confiança que seja, ele tem o projeto e tem a política dele. Esse vice vem para amarrar um pouco mais, vem para garantir um pouco mais, ou vem para... Não me importa, deixa livre, deixa correr, deixa porque eu estou 8 anos no Senado pensando numa eleição. Agora, deputado federal, eu concordo com o Geraldo que é um cargo importante, sobretudo assim, ganhe Lula ou ganhe Bolsonaro, estrategicamente vai ser fundamental esse próximo Congresso. Isso aí não há dúvida. Faz tempo que os nossos congressos não são dos melhores e faz tempo que a esquerda não mira no Congresso também. Você pode pensar nas estratégias de muito tempo. O MDB foca demais em Congresso. O MDB às vezes abre mão até de uma majoritária, às vezes até mas não abre mão do Congresso. Né? O Centrão gosta, adora estar no Congresso. E eu não vejo se a política está sendo pensada nesse sentido, porque... Geraldo, não há melhor momento para estar no Congresso do que o que virá pela frente. Ou a reeleição do Bolsonaro, que você vai ter a fase final, o último governo dele, eu acho que vai ser fundamental para a oposição estar lá, ou caso o Lula assuma, também será fundamental quem vai estar lá. Num caso dando retaguarda, no outro caso fazendo todo o embate que vai ser pesadíssimo. Então eu não sei até que ponto, tá aí uma pergunta, até que ponto isso é uma prioridade para o PT? Porque deveria. Não só pelo tempo de TV, discursos de ontem não deveria pareceu ser uma prioridade. E precisa ter os cavaleiros ali, né, fazendo toda a defesa, é ali no Congresso. Se tem uma mudança importante que a gente precisa fazer no Congresso. Mas será que o PT ainda está nessa coisa, né? Quer dizer, esse momento de ter esperado o momento, ter ficado ali na vigília, agora, quer dizer, ainda tem essa coisa da majoritária, ainda sonha com isso, ainda enxerga isso muito maior. Que nomes o PT preparou ao longo do tempo para
Quer dizer, o Felipe Camarão está chegando, o Zé Carlos da Caixa se renovou. Nós tivemos o Nós, que foi muito interessante, o coletivo Nós ali do PT na Câmara. E para o Congresso, o que o PT vai oferecer do Maranhão para o Brasil? Essa bancada de 18 deputados, ela já está em tempo de dar uma melhorada, né? De dar uma rejuvenescida, né? E não é de idade, não, é de pensamento. Pensamento. A gente volta já já. De volta com os analistas. Hoje Marcos Saldanha e Felipe Clã fazem a nossa bancada. Eu estava doido para falar, Saldanha, enquanto você discursava, lembrar quem foi um governante longevo do Maranhão, governante entre aspas, que passou muitos anos tendo os 3 senadores e os 18 deputados sob controle lá no Congresso Nacional. José Sarney. Eu acho que em nenhum momento ele perdeu uma só vaga da bancada no Congresso, ou a minha memória me trai. Uma ou outra. Um ou outro, né? Às vezes... Uma ou outra. Mesmo quando o PMDB estava forte e tudo mais, mas era 2, 3 deputados no máximo. Ou seja, é bastante importante você ter o controle do Congresso para administrar um grupo grande e longevo. Mas, enfim, e a outra pergunta, Saldanha, que você me fez bem aí, que me parece extremamente fundamental. Que nomes o PT preparou? Eu estou me lembrando aqui que dos federais, teve um outro que foi votado quase que bem pertinho do Zé Carlos, que eu não me lembro quem foi. Mas assim, Zé Carlos foi, poderia ter sido o outro. E um deputado muito bem votado foi o Luiz Henrique, sim, que não se elegeu, perdeu a vaga para o Zé Inácio. Na verdade, perdeu para o Zé Inácio, não, quase que o PT fez 2. Além do Zé Inácio, o Luiz Henrique não foi, me parece que por 90 votos. Você está falando de estadual. Estadual, exatamente. Que foi uma pena. Exatamente. Porque o Zé Henrique seria um cara muito interessante. Fez um discurso bonito ontem. Outra coisa que o Felipe falou, por exemplo, eu não vejo que briga que está tendo no PT por conta da entrada do Felipe Camarão. Todos os membros do partido que tem cargo no governo, ou de secretário ou de adjunto, estavam lá apoiando. O deputado estadual do partido estava lá apoiando. O coletivo de vereadores estava lá apoiando. Um dos secretários mais poderosos, homem de confiança de Flávio Dino, que é Chico Gonçalves, estava lá apoiando. O Francimar, o futuro presidente, estava lá apoiando. O atual presidente estava todo. Quem é que está contra? Fora o Zé Carlos da Caixa. Eu te respondo melhor. Então diga, quero ouvir. Eu queria saber quem era o doido que não ia estar lá ontem. Você está sugerindo que alguém não estava sendo sincero, Felipe Clã? Na política? Nunca, né? Mas jamais. Não tem como fazer pergunta difícil para vocês. Vocês sabem. E a dúvida é se parou aí, né? É só o Felipe ou tem mais gente para ir, para chegar também? Essa é uma outra questão. Temos um outro virtual candidato. Quais são os 2 secretários mais poderosos do governo do estado? É a educação e a saúde. Isso é de praxe. Carlos Lula já falou que tem interesse em ser candidato a deputado federal. Ele disse que pode ser federal, pode ser estadual, né? Aí estão lá. Tem até alguns secretários lá, deputados licenciados, que são muito queridos de Felipe, que também estão aí pensando se vão para o PT, para o PSB. Tanto que o Bira não perdeu tempo e convidou o Lula publicamente, né, para o Carlos Lula, gente, não o Lula, né, para ir para o PSB, né, pegou o microfone antes de todo mundo e disse, eu estou sendo o padrinho dele. Espalha abraço. Espalha abraço. O que eu pergunto também é o seguinte, gente, e o PCdoB vai ficar como? Vai evaporar? Vai sumir? Como é que fica esse processo? Né? Porque se o PCdoB não conseguir fazer deputado, ele vai sumir nacionalmente. E a grande força, né, a gente pode dizer,
do PCdoB está no Maranhão. Ah, tem lá no Rio Grande do Sul, tem no Ceará, legal. Mas a grande estrela... Saída, né? Eles estão de saída. Todos os homens do PCdoB estão de saída. Então, nacionalmente o que há, qual é o acordão que já estão fazendo desse mapa eleitoral? Né? Isso tem que ser perguntado. Agora, volto a dizer, primeiro se discute as candidaturas para depois se discutir o Plano Brasil, o Plano Maranhão, né, o Plano Rio Grande do Sul. Ou seja, nós continuamos sendo somente um marca-urna. Né? Nós não somos convocados para uma discussão ampla de um programa nacional, de um programa estadual. Né? Bem lembrado, Felipe. Isso realmente é uma coisa que eu tenho insistido, inclusive, aqui no programa, porque é assustador diante de um país que todo mundo reclama de um presidente que não tem um programa, que não tem um plano, que não tem nenhuma meta, diga-se de passagem, né? A não ser eleitoral, tanto que ele não desceu, o Bolsonaro não desceu do palanque. Né? Foi a estratégia dele. Ele ficou lá em cima e obrigou todo mundo a vir para o palanque. Ponto para ele. É ou não é? E eu digo o seguinte, muita gente não observou, né, uma coisa que me assustou. É que, como o Pazuello não sofreu nenhum dano por ter ido para um palanque, ou seja, um militar foi para o palanque e fez discurso eleitoral. E nada aconteceu. E o Exército nada falou. Qual é a extensão de perigo, né? Porque antes todo mundo dizia assim, não se preocupem que o Exército nunca vai participar de nenhum tipo de golpe. Mas qual é a extensão de perigo caso o Bolsonaro ganhe e o Exército esteja calado como está? É preocupante isso. É uma coisa que tem que ser levada em discussão. Mas mais do que isso, sempre se coloca fumaça na frente do problema básico. Qual é? Nós não temos um projeto Brasil, nós não temos um projeto que chegue em todos os estados. Cada governador que resolva seu problema, cada prefeito que resolva seu problema. Já tivemos um esboço há pouco tempo, mas que parece que não teve continuidade e acabamos dando com os burros na água. Mas, Saldanha, voltando um pouquinho aqui para o quintal aqui, Felipe até falou uma coisa interessante, que ele até colocou o presidente da Assembleia como governador na escada de sucessão. E nós precisamos muito lembrar de um nome, que é o atual presidente da Assembleia Legislativa, que num grande bailado que teve, pode ser reconduzido na próxima eleição, pode voltar a ser presidente da Assembleia, e tem força para isso, que é o Otelino Neto, que numa entrevista hoje já falou, e por falar em PCdoB, o próximo defunto aí, o próprio Otelino já falou hoje, mas assim, sem pestanejar, que ele ou vai para o PSB ou para o PDT. Então este é um nome importante. Sim. Em 22. E tem mais uma, se você lembrar, nas eleições que tiveram municipais, ninguém fez um movimento de mapeamento mais interessante do que o Otelino. Ele esteve em 5 municípios por dia, estratégica, ele acompanhou de perto, ele mapeou, ninguém fez esse estudo. Ao mesmo tempo discreto, mas ao mesmo tempo presente. Isso chama-se força política, né, Felipe? A presença política, o movimento político, quem achou que ele ficou caladinho, quietinho, se engana. Porque ele trabalhou e ganhou uma força política muito grande. Agora, a questão é, como é que ele vai movimentar esse capital político? Que caminho que ele vai ter daqui para frente também? Ele tem força no grupo, fora do grupo, ele com Everton, ele com Flávio. Que força é essa que ele tem? Essa é uma pergunta interessante. Teve ranhura, o deserte-se, né? Essa é outra pergunta. Não, mostrou a independência dele, mostrou o posicionamento dele, mostrou que ele sabe se colocar e sabe brigar. Porque ele cuidou de São Luís, mas ele foi para o interior. Não é verdade? Hoje, basicamente, ele tem, vamos dizer, 24 prefeitos, 24 municípios que o elege tranquilamente deputado estadual. Não é verdade? Eu venho falando isso há muito tempo, que ninguém presta atenção, né, no Otelino.
no trabalho do Otelino, no trabalho silencioso, harmonioso, exatamente, ao mesmo tempo que ele coloca a Assembleia em tranquilidade, mas não fazendo os deputados perderem as suas posições, que isso é importante. É um respeito aos parlamentares. Ele tem muito respeito e quando ele vê que vai haver algum ruído, ele sempre está lá, ele não foge da mesa de negociação, seja com o governo, seja entre os deputados, ele sempre está ali criando fatores para harmonizar. A oposição tem enxergado a vice do Humberto Coutinho, longe foi um grande ato de inteligência dele. E eu quero lembrar uma coisa. Receber esse cargo. O Otelino é independente do Everton. A questão é que precisam chamar ele para a mesa de negociação. Se o grupo do Flávio não está entendendo isso, que eu não acho que é, eu acho que não, acho que eles respeitam ele. Né? Até porque ele sabe recuar e sabe vir. E lembrando uma coisa importante, para encerrar aqui minha fala, o Otelino tem um histórico muito rico no PSB. Ou seja, não haveria menor dificuldade de Otelino voltar para o PSB, né? Que particularmente saiu para atender um pedido do PCdoB, para o PCdoB ter a presidência da Assembleia. Mas ele poderia ser presidente da Assembleia ainda estando no PSB. O que pode ser e voltar para um PSB com o Flávio também no PSB ou na fusão com o PCdoB. Quer dizer, tem muita carta aberta também, né? A movimentação está interessante por isso, porque os passos estão sendo calculados e a gente não pode dizer que eles estão definidos porque os movimentos estão em andamento ainda. Quer dizer, ele volta para o PSB, mas qual PSB ele volta, né? Isso é muito interessante entender, né? Então os partidos também estão se articulando. E acho que não dá tempo, mas um papo para outro momento e quem é o nome de Bolsonaro aqui nas eleições maranhenses, né? Você no seu blog colocou isso, tem Alan Garcês, tem quem mais? Tem o Coronel Monteiro, tem o prefeito lá de Bom Jesus da Selva. Isso, Laésio Bonfim. Mas o que eu coloquei é o seguinte, São Pedro dos Crentes. São Pedro dos Crentes. Bom Jesus da Selva, desculpa. Tem o Schneider, se eu não me engano, lá de Timon, é um nome também, enfim. Mas enfim, quem será o nome? Pois é, enfim. Quem será o nome? Só lembrando uma coisa. Mas tu só falou o caboclo bom de voto. Só lembrando uma coisa. Lá na coluna eu coloquei o seguinte, que causava, era estranho, melhor dizendo, um elogiando o outro, o prefeito e o Alan. Pois é, mas está em aberta. Bem ali na frente, né, nós vamos assistir um atacando o outro, porque não há essa conjuntura de caminhar junto. Pô, é claro que não. Será, Felipe? Então vamos terminar com o Mário Quintana, que dizia, se eu não me gabo, quem que vai me elogiar? Essa estratégia é boa, de um elogiar o outro para não ter que se gabar, né? Saldanha, muito obrigado. Felipe, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, Juninho, Popó, a nossa equipe brilhante da TV Guará, Elielton, John Rafael, a turma toda que faz girar a engrenagem desta emissora para que a gente consiga fazer debates como este, sempre baseados em informações reais, precisas. Às vezes elas mudam, mas não são as informações que mudam, são os elementos deste tabuleiro, né, gente, que costumam mudar muito de posição e de opinião, o que não é feio nem errado, porque quem não muda pode virar pedra. Obrigado a todos por mais desta oportunidade e até amanhã. Eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não pego.